Ok. Bem, meus amigos e meus irmãos da Web TV Espiritize, hoje é com muita satisfação e muita gratidão que nós temos um convidado mais que especial, né? Uma pessoa que é bastante militante no movimento espírita, ele que é escritor de várias obras. Dentre as obras escritas está esta obra aqui, As Bem-aventuranças. Um livro, por sinal, excepcional, que vale a pena a leitura. As Bem-aventuranças e outras belezas espirituais. Então, o nosso convidado de hoje é professor universitário, médico, filósofo, psicólogo, psicoterapeuta. E também é o mais importante que eu acho, presidente da FEEB, né? O nosso grande presidente da FEEB, uma pessoa que está sempre presente dentro do movimento espírita, um pensador dentro do nosso movimento espírita e que sempre está trazendo novas luzes para o movimento e para todos nós que o assistimos. Então, é com a grata satisfação que nós recebemos nesta noite, André Luiz Peixinho. Então, Peixinho, é com muita satisfação, como eu disse, que nós o recebemos aqui na nossa Web TV Espiritize. Então, Peixinho irá falar sobre o tema As Três Felicidades: Ser, Servir, Transcender. Então, que todos possam se deliciar com o tema e entrar na conexão e na simpatia que este momento tanto nos intui em mirar e em tentar, assim, de alguma forma, tentar entrar na sintonia da palestra e das conversações de Peixinho. Então, Peixinho, é com você, meu irmão, que Jesus possa lhe abençoar e lhe inspirar sempre. Caros companheiros da TV Web Espiritize, nossas primeiras palavras são de gratidão pela oportunidade de estarmos permutando ideias, ainda que num plano virtual e quiçá telepático, sobre este tema que seguramente é o tema que interessa a humanidade inteira: a felicidade. Particularmente, vamos recordar hoje, de certa forma, ao sabor das nossas lembranças e emoções, um escrito que foi feito em plena Segunda Guerra Mundial. Portanto, num período de desastre da civilização. Milhões de pessoas desaparecendo naquela guerra infernal, milhares de monumentos, de edifícios destruídos, uma civilização em pânico. E alguém, que era um jesuíta, Pierre Teilhard de Chardin, pensou a felicidade. E nós, então, adaptamos as suas ideias, praticamente idênticas ao pensamento espírita, para a nossa conversa, palestra deste horário. Em princípio, se nós perguntarmos às pessoas, de um modo geral, elas dizem que o motivo do viver é ser feliz. Mas se fizermos uma enquete, um questionário sobre quais são os parâmetros da sua felicidade, ou como elas se sentiriam felizes, ou o que as faria felizes, as respostas tenderiam, de certa maneira, ao infinito, ao número de pessoas que for pesquisado o tema. Isso porque cada um tem um jeito de definir felicidade, tem uma maneira de entender o que lhe faria feliz, um modus operandi de buscar essa própria felicidade. Há uma singularidade neste coletivo que é o anseio de felicidade. Cada qual, do seu jeito, à sua maneira, no seu modo de ver, perceber, valorar a própria realidade. Ele, então, estudando essa temática, lembra que mesmo com as respostas díspares que se apresentam num questionário dessa natureza, poderemos categorizá-las
em 3 tipos de personalidades, ou de desejos, ou de jeitos de entender a felicidade. Existirão alguns que dirão assim: olha, talvez a melhor felicidade é a felicidade de não ser, é a felicidade da ignorância, é a felicidade do não se envolver com nada. Ficar numa concha, bem aconchegado, se restringir e, idealmente, era não saber nada e mesmo sequer existir. Talvez, disse ele, o grande filósofo representante desse modo de pensar chamava-se Schopenhauer. E ele dizia, à sua época, que a vontade de viver que movia o mundo, movia as criaturas de um modo geral, não era uma vontade própria, era uma vontade universal. Mas, ao gerar as criaturas no mundo, essa vontade geral, essa vontade criativa, ela gerava pessoas para o sofrimento e para a dor. E a saída se encontrava em superar toda a dimensão do tempo e do espaço, o que poderia acontecer nos devaneios da arte, mas, idealmente, deveria ser pela meditação, até se chegar ao não ser do nirvana de origem budista. Assim ele entendia. Não sendo, estaríamos plenamente realizados. Essa era a ideia. A esse grupo de pessoas, ele chamou de os fatigados. Não sei, não quero saber, não me importune para sair desse estágio que eu encontro. Nós vamos encontrar pessoas assim, provavelmente que não com esta intensidade durante muito tempo, a menos que nós os enquadremos naquela categoria dos depressivos, dos angustiados com rebaixamento do humor, que vivem essa tendência a se enquistar, a ir para o seu quarto escuro, a se isolar do mundo e, quiçá, a pensar em autodestruição, que não é a proposta de Schopenhauer, porque ele diz que morrer não resolve o problema, porque a vontade geral, a vontade de viver, vai continuar no cosmos gerando novas criaturas. O ideal, portanto, era não ser. Pode ser que essas sejam as criaturas existentes no mundo para enquadrar-se nesse grupo. Mas há uma segunda alternativa, dizer que provavelmente é categorizado por aquelas pessoas que dizem que algum esforço é necessário para se encontrar a felicidade, mas que haja uma desproporção, pouco esforço e muito resultado, muita experiência. Chama-se a atenção para os romances de um francês conhecido como André Gide, que falava de prazeres que se multiplicavam com pequenos esforços. Idealmente, inventar-se-ia uma bebida que, quanto mais se bebesse, mais prazer se sentia em beber, mas nunca tivesse ressaca. Ele chamava a essas criaturas os boas-vidas. Nós dizemos os hedonistas, os que buscam o prazer imediato. Vale a pena buscar alguma coisa que lhe gratifique, mas que não lhe custe muito, que não lhe dê bastante trabalho, que não signifique um esforço bastante acentuado e que, claro, traga recompensas muito significativas. Quem sabe, se o autor pensasse hoje, este é o prazer de jogar numa loteria esportiva, ganhar muito sem fazer grandes esforços. O ideal era ganhar sem jogar, para pagar o jogo depois que ganhasse. Essa seria a situação mais idealizada dos boas-vidas, dos prazerosos, dos que experienciam o modo de existir de maneira chamada hedônica. Prazer imediato, esforço pequeno. Mas há um terceiro grupo, e é muito diferente dos dois anteriores, porque esses não estão interessados nos resultados, nos objetivos, como alguém que faz uma viagem se interessa pela própria viagem e não pela chegada. Essas criaturas são chamadas as entusiastas.
aquelas criaturas que, onde chegam, colocam prazer no que estão fazendo, no que estão realizando, nas propostas em que estão atuando. Elas têm uma visão de mundo, de certa forma, otimista. Lembram, provavelmente, um filósofo como Leibniz, que dizia que este é o melhor dos mundos possíveis, porque aqui está a ordem pré-estabelecida pela grande mônada, que é Deus, e esta é a melhor forma de existir no mundo. Mas esses entusiastas, além dessa característica, provavelmente se debruçarão sobre as situações para recriá-las, para renová-las, porque eles são ativistas, eles são transformadores, eles são criativos, trazendo ideias, pensamentos, práticas inteiramente novas para os costumes de qualquer lugar. O símbolo desse grupo chama-se Thomas Alva Edison, um personagem da história das invenções que patenteou 1.014 invenções. E quando trabalhava na descoberta da lâmpada elétrica, depois de ter 700 e poucos experimentos frustrados, os seus assessores dizendo: desista, não alcançaremos, ele disse: mas logo agora, neste instante, que já estamos tão próximos, já sabemos 700 maneiras de como não devemos fazer. Agora faltam poucas maneiras para chegarmos, porque não existem infinitas possibilidades no caso do controle da energia elétrica. 2 anos e meio depois, uma lâmpada conseguiu permanecer funcionando durante o maravilhoso tempo da época, que eram 12 horas. Começou assim a lâmpada elétrica. Ele vai mencionar, e como esse, vão existir outros que aventuram-se, como Lindbergh, que atravessou o Oceano Atlântico em 1925, sem praticamente ter nenhuma grande nave na sua mão, sem uma grande forma de navegação aérea, porque a disposição dos aviões de então eram bem primárias comparados com os nossos aviões da atualidade. Ele diz: são os 3 tipos: fatigados, boas-vidas e entusiastas. Mas há de se fazer uma pergunta: qual dessas 3 felicidades, esses caminhos, levam à verdadeira felicidade? E a sua resposta é muito interessante, porque trata de uma resposta cósmica, não pessoal, nem mesmo humana. Trata-se de uma resposta que envolve a gênese do cosmos e do planeta Terra, particularmente do nosso planeta. E ele diz o seguinte: imaginem que há 4 bilhões de anos, a Terra separou-se da nebulosa solar e aqui existiu, melhor dizendo, uma massa ígnea incandescente, onde as tempestades de radiações eram intensas, onde as mudanças climáticas eram imensas, onde as convulsões arqueológicas ou geológicas eram variadas, frequentes, pelo que a gente entende da história desse planeta, pelos restos que temos da arqueologia que decifra o passado, não havia nenhuma perspectiva para quem olhasse naquele instante de surgir qualquer possibilidade de um ser vivente, um ser biológico. E, no entanto, com o passar do tempo, aquilo que era uma litosfera, um mundo mineral, um mundo de pedras, de gases, de líquidos, todos eles de ordem mineral e, portanto, inorgânico, de repente, vem brotar no seu seio um pequeno organismo chamado coacervado, a posteriori uma célula, desafiando toda a conjuntura presente de natureza geológica. E esses seres unicelulares invadiram os seios dos oceanos, depois invadiram a Terra, construíram as florestas luxuriantes, deram origem a um outro ramo de vida, o biológico, que se integravam com o anterior, o vegetal, através das trocas gasosas. Uns cediam oxigênio, outros cediam gás carbônico, e cada um ia produzindo um modelo energético de sustentabilidade. E vejam como as formas se complexificaram
e mais ainda como a vida se tornou exuberante, desde aqueles primitivos seres que mal podiam se deslocar e eram, na verdade, levados pelas correntezas eólicas, aquáticas, até chegar às formas dos mamíferos e, particularmente, dos primatas. Ele vai dizer: que fenômeno é esse? A biogênese, superando toda a instância dificultadora da litosfera. Mas no meio dessa biosfera, desses seres todos presentes, provavelmente um primata desenvolveu algo diferenciado. O polegar opositor e uma camada cerebral chamada neoencéfalo, que lhe permitiu liberar as possibilidades dos membros anteriores, que deixaram de ser patas e puderam ser braços, e liberar o aparelho fonador. E aí começa uma nova história, a história do pensamento, que se reverbera na linguagem, e a linguagem cria possibilidades de comunicação, e aquele primata, então, evolui para o estágio que é de produção do conhecimento, produção do pensamento, que na linguagem técnica chama-se noogênese. Nous, pensamento, gênese, origem, nascimento do pensamento. E este ser frágil para as potências animais da época praticamente toma conta do planeta por inteiro. Não há espaço hoje que o homem não visite direta ou indiretamente. Pode ser numa fossa profunda, como aquelas que existem no Oceano Índico, fossa de Mindanao, pode ser nas alturas do Himalaia, ou muito mais longe, hoje na estratosfera, na Lua, onde existe espaço, a humanidade está chegando de alguma maneira. Por telescópios, por microscópios, por viagens aquáticas, aéreas, de todas as formas. E isto é o pensamento envolvendo o planeta como uma camada. Então, agora, a noosfera é um salto de qualidade, uma mudança radical ao processo dinâmico da evolução, que já foi riquíssimo ao criar formas tão variadas como as formas vegetais e as formas animais. Ele diz, então, ora, nós chegamos agora nesta vasta viagem cósmica, ou melhor, planetária. É como se estivéssemos entrando no navio, num grande transatlântico, que já tem moradores ou viajantes em larga escala, e disséssemos, e agora? Agora, ele diz, o navio tem porto para alcançar, tem meta a ser cumprida, né? E nós podemos nos ajustar a este navio, mas não podemos trocar a rota do próprio navio. E qual é a rota desse navio? A rota desse navio é a rota da criatividade, é a rota da construção do algo novo, é a rota do ir além dos limites provisórios, e aquilo que parecia impossível, inverossímil, vai se tornando realidade. Foi assim quando a biogênese superou a litosfera. Foi assim quando a noogênese superou a biosfera. Espera-se que haja um passo subsequente, diz ele, e esse passo pode ser a cristogênese, significa a criação de uma camada vivencial que supera a nosfera e que tem como referência a presença do Cristo no próprio planeta, do ponto de vista histórico, social e, claramente, das suas lições exaradas no Evangelho. Então, ele voltando aos 3 grupos de felicidade, possíveis felicidade, ele diz, não podemos escolher. Os fatigados não têm razão, porque essa não é a história do planeta. Igualmente, os boas-vidas, essa não é a vivência construtiva que se verificou pelos caminhos da evolução. Resta, portanto, a felicidade dos entusiastas. Esta é a ideia básica. São os entusiastas que têm a noção de felicidade, a noção de plenitude, pelo ato criativo que representa
a dinâmica evolutiva do psiquismo na sua marcha evolutiva. Ora, visto que os entusiastas são aqueles que asseguram a verdadeira felicidade, nós podemos então nos perguntar como ela pode transbordar nas nossas vidas, na nossa coletividade, no nosso existir. Esta é a nossa questão-chave. E então se mencionam 3 caminhos para viver essa felicidade, que é sempre do entusiasta. O fatigado um dia vai se cansar de ficar nessa postura de negação. O hedonista, o prazeroso, boa-vida, vai também se cansar, porque o prazer gera uma necessidade de mais prazer, que gera um esforço, e isso vai cansá-lo. E o entusiasta, pelo contrário, quanto mais ele cria, mais ele se energiza, mais ele se sente vital, mais ele se apropria de forças psíquicas ou energias psíquicas que promovem a facilitação do seu viver. Por isso, eles vivem nesse clima de felicidade. E esses 3 caminhos para realizar a felicidade do entusiasta, que é a felicidade da evolução, podem ser trazidos a partir das nossas grandes culturas de antigamente. Há uma felicidade que nós configuramos como a felicidade de ser. Isso é muito importante, principalmente desde que Platão, exarando os saberes de Sócrates, popularizou a frase que existia no templo de Delfos: conhece a ti mesmo. E a gente acrescenta algo a esta frase: conhecer-se e cultivar-se. E isso vai ser referendado pelo bispo de Hipona, que nós conhecemos na literatura espírita como Agostinho, Santo Agostinho, que já em vida escreveu um texto sobre como se autoconhecer, chamado Confissões, e volta mais tarde para estar conosco na construção do Livro dos Espíritos, ou do Pentateuco kardeciano, como nós conhecemos as obras básicas do pensamento espírita, e vai dizer o seu método de autoconhecimento, chamando a atenção para alguns aspectos da nossa mente, dos seus cuidados, dos nossos cuidados com a sua astúcia, porque ela pode transformar um avarento em apenas econômico, um imprudente em corajoso, e se auto-enganar. Por isso, o primeiro método, a primeira grande prática é aprender a se olhar sem se auto-enganar, sem cometer o que nós chamamos de falácias, pensar que é mais o que é menos, ou pensar que é menos o que é mais. Esse auto-engano desaparece quando nós entramos em estado de meditação ou em estado de oração, ou praticamos a renúncia e passamos a ouvir a voz mais profunda, aquela que Leon Denis chama de sentido íntimo. Né? E nesse sentido íntimo, nós percebemos a voz da consciência, que é a lei de Deus, tal como nós conseguimos captar em nosso estágio evolutivo, aplicada ao nosso ritmo de transformismo evolutivo. Então, conhece a ti mesmo é fundamental para esta nossa caracterização. Mas esse conhecimento de si mesmo, já dizem os estudiosos, que significa um movimento de centração, na linguagem de Pierre Teilhard de Chardin, é uma autoobservação que vai nos levar a certos achados muito interessantes. O primeiro grande achado é descobrir que existe algo que é a existência, e, portanto, pela origem da palavra, é aquilo que aparece e desaparece. E existe algo que transcende a existência, que nós chamamos de essência. Na nossa linguagem típica espírita, é o psiquismo, é o espírito. O espírito em si nem aparece, nem desaparece. Manifesta-se através das formas existenciais possíveis. Formas estas que vão sendo modeladas, construídas, que são seus veículos de manifestação. Nós chamamos normalmente 2 deles: o perispírito, que está presente em nosso existir
na dimensão do mundo espiritual, e o corpo físico, que está presente na nossa dimensão de extensão, que é o mundo físico. Mas esses veículos podem ser vistos a partir de outros dados analíticos, já que a nossa mente tende, por questão de facilidade cartesiana, dividir em partes menores para melhor se entender. Nós temos, então, uma dimensão corporal para a gente estudar, uma dimensão emocional, vital, para a gente se conhecer. Nós temos uma dimensão mental para nos observarmos como produzimos pensamentos, quais os pensamentos, se temos vontade própria para controlá-los. Nós temos uma dimensão volitiva, onde podemos descrever a nossa competência em termos de vontade, e vontade é um querer que decide para onde nós vamos. Nós temos uma dimensão valorativa, que é um pouco de afeto e um pouco de pensamento, para decidir o que é que vale para a gente, não? Como nós escolhemos nesse estágio que nos encontramos. E temos outras dimensões relacionais, que são interpessoais, que são comunitárias, que são laborais, que são lúdicas, que são ecológicas, são relacionais, porque ainda nos sentimos egocentrados e vemos os outros no âmbito natural da separatividade humana, e com ele nos vinculamos pelos afetos que nos afetam. E, com isso, nós construímos uma perspectiva de existência como seres, digamos assim, sociais ou seres relacionais. Mas isso não é tudo, porque essas dimensões podem ser enquadradas em qualquer humanismo de origem materialista. Mas nós temos uma dimensão interexistencial, que nos conecta anímica e mediunicamente com o mundo espiritual. Nós temos uma dimensão palingenésica, que nos conecta com as nossas memórias ancestrais, com as memórias arquetípicas da civilização, da espécie, e traz conteúdos para a nossa realidade cotidiana. Temos uma dimensão evolutiva, que nos permite esse transformismo. A gente pode entender os ritmos de modificação, os estágios evolutivos que nos encontramos. E temos uma dimensão luminosa, cósmica, que essa é considerada de natureza transcendental e que nos permite ir para um outro tipo de felicidade. Então, a felicidade de ser começa com esta competência: descobrir-se existencialmente, nas várias dimensões, o seu estágio evolutivo de cada uma delas, e, mais ainda, o seu processo de transformismo. Daí, repetimos, precisamos, para exercer essa felicidade, entusiasticamente nos conhecermos e nos cultivarmos. Este tem sido um trabalho que temos desenvolvido com os grupos chamados de autoconhecimento. Precisamos romper um pouco com a linguagem tradicional, que é reativa, que é negativa, que é rebaixadora do humor, e entrarmos num ritmo proativo, na linguagem que analisa as situações sem julgamento. É uma avaliação apreciativa. Estou nesse nível de evolução. Posso ir adiante? Vou verificar se já tenho condições de superar esse estágio, que por mais avançado que ele seja, estamos humanos, não somos ainda espíritos puros, não estamos no estágio de espírito puros, temos o que caminhar. E vai ser uma imensa satisfação descobrir novos estágios, o nosso próprio crescimento, a nossa renovação íntima, o nosso transformismo interior, a nossa capacidade de deixar, que é o estágio mais dominante, o modo ter, posse, existência dominante, para experienciar o modo ser, que é essência se manifestando na sua plenitude, na ordem da existência. Então, vamos experienciar novas formas de liberdade, novas formas de partilha, novas formas de amorosidade nas relações. Chegaremos àquilo que tradicionalmente se fala no amor incondicional, nesse amor que não pede complemento, mas tem alegria no próprio ato de dar e na renúncia, o seu próprio ponto de apoio, que é a celeste atração das almas e dos mundos. Vamos descobrir imensas possibilidades nestas dimensões existenciais que acabamos de citar.
Vejam que beleza é nos conhecermos e nos cultivarmos. De saída, nós precisamos superar aquela noção usual de julgamento que nos leva, às vezes, a pensar mal de nós mesmos ou dos outros. Isso é absolutamente inadequado nesse projeto de felicidade do ser, porque, originalmente, nós somos a criação divina e não é possível ser melhor do que ser divino. Nós somos divinos. Agora, a nossa manifestação existencial está no estágio humano. Já andou bastante, já viajou pelos caminhos minerais, vegetais, animais, já chegou no estágio humano. Uma longa e histórica viagem que já nos dá uma dimensão do sucesso que nós já realizamos. Isso serve até para a gente não se auto-penalizar com julgamentos negativos. Mas há mais, há toda uma possibilidade de continuar a viagem. Viagem ética, viagem moral, viagem estética, viagem interexistencial e descobrirmos novos céus, novas terras e novas possibilidades, como o Edison fez na área da física, só que agora é na área do psiquismo, com essa capacidade que nós podemos gerenciar criativa, observando-se como funcionamos e como estamos progredindo. Aí vem a felicidade de ser. Não vamos esperar chegar à plenitude, espírito puro, co-criador cósmico. Não, o ato de viajar evolutivamente já é suficiente para nos dar uma imensa alegria de viver, uma satisfação cada vez mais permanente e, portanto, a felicidade de ser. Não bastasse isso, diz ele, Teilhard de Chardin, que como o universo cresce, complexifica, evolui por um fenômeno chamado de amorização, este amor agora vai chegar a outro estágio. Primeiro foi a si mesmo, que é fundamental, mas agora vai chegar a outro estágio, que é o amor ao outro, cuidar do outro, cuidar do seu ritmo evolutivo, compreender a sua possibilidade existencial, que é transitória, porque ele é sempre a potência divina. Os seus impulsos, as suas realizações no campo do seu processo evolutivo e compartilhar esse tipo de experiência, esse tipo de possibilidade de crescimento que o outro possui. Essa partilha tem uma característica marcante numa outra civilização. A felicidade de ser, nós lembramos logo a Grécia, Sócrates, Platão, mas a felicidade de servir, esta vem da tradição cristã. Os primeiros cristãos que logo se reuniram, depois daquele dia de Pentecostes, construíram uma comunidade. E todos eram um só pensamento e um só coração, na linguagem de Lucas. Eram criaturas, portanto, que tinham uma unidade. Eles quebravam as barreiras entre as pessoas, superavam as suas egoidades, o seu egocentrismo, para viverem em comunidade. Chegaram ao ponto de doarem os seus bens para se tornar um verdadeiro modelo que, à época, nós diríamos comunitário, que é o vero-comunismo, que alguns apregou, mas não tem essa noção de autodoação, de vontade livre, de alcançar a libertação do controle dos bens materiais, porque agora vão viver um outro tipo de experiência. Porque eles viviam neste tipo de comunidade, era natural que o psiquismo fosse diferenciado, e através dos chamados apóstolos, os primeiros grandes seguidores de Jesus, prodígios aconteciam, as orações eram feitas nesse coletivo e cuidavam das viúvas, que não tinham a aposentadoria dos maridos, e cuidavam dos enfermos. E assim, naquela estrada de Jó, se eu não me engano, se construiu a Casa do Caminho, ou nos arredores de Jerusalém, a Casa do Caminho. Isto era a amorosidade no ato do servir. E toda a cristandade há de se lembrar do Evangelho
e da pergunta que é célebre, 2 vezes colocada nos seus textos: que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus responde a um deles, o doutor da lei, que ama o próximo. E ele se pergunta, mas quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano, que vale a pena lembrar, tinham outros 2 personagens, o sacerdote e o levita, e mais ainda um terceiro, que era o assaltado, que estava na estrada, precisando de socorro. E o bom samaritano, então, um homem de poucas letras, de uma região inculta, que não valorizava a Torá, que era o livro sagrado dos judeus, que não ia para as festas em Jerusalém, é o que cuida. É aquele que se debruça sobre a necessidade do outro e responde às suas necessidades, aos seus anseios, às suas demandas naquele instante. Além de pensar as suas feridas, vai conduzi-lo a uma estalagem, garantindo-lhe a possibilidade de realização dos seus cuidados maiores no longo tempo, enquanto ele viajava, e ainda assegurando ao dono do empreendimento que ele teria acesso a recursos se ultrapassasse aquilo que ele deixava como pagamento antecipado. Essa é a ideia do cuidado. O cuidado não inquire sobre a gênese das chagas, das feridas, dos sofrimentos, das dores, simplesmente cuida, simplesmente se apresenta com essa alegria de servir, simplesmente exala aquela amorosidade que chega ao outro sem humilhação, chega ao outro como um socorro, de modo geral. Mas esse cuidado não é somente para os que estão nessa situação. Eu me recordo, na tradição espírita sertaneja, que um dia o espírito virou-se para uma jovem e disse: você já aprendeu a cuidar dos pobres. Eu agora quero ver você cuidar dos ricos. E ela disse: mas os ricos? Sim. Os ricos, pelo fato de estarem em condições socioeconômicas melhores do que os pobres, não são menos necessitados. Está no Livro dos Espíritos que a riqueza é uma prova material perigosa maior até do que a pobreza. Talvez porque a maioria de nós nunca tenha reencarnado com frequência como rico, mas como pobre sempre fomos, porque a maioria de nós, nas memórias das pesquisas de reencarnação, fomos pobres. 75% da população é considerada pobre historicamente. Muda o grau de pobreza. Então, esta, digamos assim, busca da felicidade pelo ato de servir não se configura no mundo restrito das possibilidades da pobreza econômica. É qualquer possibilidade de fazer ampliar a consciência da integração, a inclusividade, o respeito à autoridade, a superação das divisões, porque um dos nossos problemas de infelicitação é a separatividade. Nós nos preocupamos tanto com o que nos separa que esquecemos o que nos une de um modo geral. E não valoramos o que nos une. E, desta forma, criamos atritos, conflitos, encrencas, querelas, todas elas decorrentes dessa perspectiva de o que nos separa. Às vezes estamos unidos com 99,9% das ideias, das possibilidades práticas, mas há um detalhe que nos separa. Isso vira, digamos assim, o pomo da discórdia, vira o fulcro da nossa atenção, e aí nós sofremos. Isto é necessário ser superado para a felicidade de servir aparecer clara. Conseguirmos estarmos à disposição das circunstâncias para fazer crescer na dinâmica evolutiva que o psiquismo humano, individual e coletivo, está se processando. Esse é o estado de servir. E aí vamos lembrar que o verme serve no solo, as árvores servem aos animais, os animais servem às plantas, a natureza, toda ela serve aos seres humanos. Os seres humanos precisam servir talvez melhor à natureza, mas os seres interexistenciais todos estão fazendo algum tipo de serviço que é o modo de autorrealização, de planificação do seu próprio potencial. O que seria de nós se vivêssemos como os ascetas, isolados do mundo, sem nenhuma comunicação?
O Livro dos Espíritos já enuncia: as suas faculdades se estiolam, murcham, se tornam incompetentes naquilo ali, porque não tem como interagir. E temos várias teorias sociológicas mostrando que nós nos fazemos na medida em que melhor nos relacionamos. Quando eu e o tu se tornam sujeitos de uma história interativa, isto é uma forma de crescimento. Quando o outro é coisificado, o eu, isso, da linguagem de Martin Buber, então não há felicidade, porque o sujeito vira objeto da nossa ação. E esse é um dos nossos cuidados fundamentais nos nossos relacionamentos. Servimos a ele, servimos com aquele ímpeto de autorrealização, de planificação, lembrando que o maior no reino dos céus é o servo de todos. É esta criatura que se doa, e quanto mais se doa, mais encontra a sensação de deleite nesse ato de doar-se. Este é o servir que a cristandade nos traz e que o evangelho é seguramente o símbolo maior na civilização ocidental de exemplificação desse servir. Temos aí o segundo movimento para a felicidade do entusiasta. Com que alegria serviremos e com que alegria veremos as respostas ao nosso serviço quando elas vierem. Mas se não vierem, nós somos como o semeador, que saímos a semear e as sementes vão cair em terrenos os mais variados. Umas morrerão, outras mal nasceram e serão queimadas pelo sol, mas outras produzirão. Mas que importa isso? Como dizia Jesus nas palavras de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, o ato de doar-se, o ato de dar, é uma riqueza imensa. E ele chega a dizer que, ainda que os seus amigos o abandonem, prevendo o futuro, e que os seus adversários o persigam, nenhum dos dois grupos poderiam tirar-lhe a grande satisfação, a grande alegria de ter trazido a boa nova para os seus saberes. Porque, por mais que eles negassem aquela informação, aquela presença, aquele cuidado de natureza espiritual, a negação não alteraria aquele que a ofertou. Isto é que é o pleno doar-se na caridade, que é um dos nossos lemas espíritas: fora da caridade não há salvação. Esse descentrar-se que Pierre Teilhard de Chardin nos fala é esta amorosidade que vai incluindo todos os seres, e chegará o dia, como diz Gandhi, que o amor pleno de alguém será capaz de neutralizar o ódio de milhões. Precisamos crescer nessa felicidade, porque onde chegarmos, fisicamente, psiquicamente, estaremos pacificando os ambientes e trazendo uma sensação de bem-estar, de beatitude inequívoca para todas as criaturas, porque todos os seres humanos, em essência, têm a sua marca do divino, porque são criação divina. O terceiro modo de ser feliz, sempre na ótica do entusiasta, agora é a felicidade de transcender. Transcender significa ir além. Por mais que nós caminhássemos na nossa história de vida evolutiva, existencial, paligenésica, humanamente, não passaríamos de humanos. Estaríamos no humano. Mas mesmo que crescêssemos um pouco mais como espíritos, isso não nos daria a plenitude, o absoluto, né? O eterno. Estaríamos na dinâmica do tempo, na dinâmica do espaço, e não chegaríamos a essa sensação de totalidade. Aí existe um outro caminhar. Esse caminhar é cada vez mais tomar consciência de que estamos imersos, digamos assim, no fluido cósmico universal, linguagem de André Luiz, ou na totalidade do divino. Essa é a nossa caminhada. E essa caminhada nos trará uma imensa felicidade. Com que gáudio as pessoas se referem quando vivenciaram experiências de aproximação do divino no clima que viveram e experienciaram.
É como dizem alguns, é indizível. As palavras não têm como traduzir, não fazem parte do vocabulário nosso, palavras que sejam capazes de dizer a inefabilidade vivida, a experiência chamada noética e luminosa, que transcende a tudo isso que nós estamos acostumados a lidar no nosso cotidiano existencial. Isso é transcender. Mas esse transcender tem estágios de evolução. Como bem lembra Leon Denis, esse movimento de busca de Deus começa de uma forma muito sensorial. E é claro que esse é o caminho básico, porque o sensório é o primeiro momento evolutivo das nossas faculdades gnosiológicas, do nosso modo de conhecer. Daí alguns filósofos dizerem que nada vai ao intelecto que não passa pelo sensório. É o começo. E Leon Denis, então, complementa. Como o sensório é fragmentador, Deus, como nós o conhecemos, é múltiplo. São as coisas da natureza, são as forças presentes no cosmos, e por isso mesmo nasce o politeísmo. Mas à medida que o sensório é superado como fonte de conhecimento pelo intelecto, nós agregamos tudo isso num Deus único. Daí nasceu o monoteísmo, pelo intelecto, a construção de um ente que vai variar conforme a época, a pessoa, um ente guerreiro para Yahvé, para ser Yahvé, um ente pai, misericórdia, bondade, no tempo do Cristo, um ente espírito e verdade, já para a mulher samaritana, vai variar. Mas ainda é o intelecto trabalhando, né? É a razão, como ele menciona. Mas chegará um tempo que transcenderemos esta razão. Olha aí o trabalho do entusiasta. Não se trata simplesmente de olhar Deus como algo fora de si, mas olhar a sua própria capacidade de perceber Deus. No Livro dos Espíritos, há uma frase que diz que nós não conhecemos a natureza de Deus porque falta-nos o sentido, a possibilidade de captação. Mas isso não é eterno, nós estamos construindo. E aí verificamos que existem outros caminhos, como dizia Blaise Pascal, além da razão, existe o espírito de finesse, que é o espírito de finura, e daí a sua célebre frase: o coração tem razões que a razão desconhece, e menciona que pelo sentimento seremos capazes de conhecer a presença divina e também os grandes valores cósmicos universais. O que nos remete a uma lembrança do Sermão da Montanha, quando Jesus dizia que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Que bela frase de transcendência. A pureza de coração, a superação de todas aquelas contingências evolutivas que nos fizeram egoístas, vaidosos, orgulhosos, invejosos, tudo isso superado, apegados, sofredores, enfim, porque todas essas vivências são vivências de sofrimento. E até mesmo apegados ao prazer que vai dar sensação de necessidade, de falta, de carência e por aí vai. Agora há um sentimento que nos pode fazer avançar muito mais profundamente nesta vertente que é a felicidade e transcendência. Crescer nesse tipo de sentimento. Ou ainda, crescer nesta nova consciência supra-racional, que já é lembrada pelo grande metapsiquista espírita Frederico Myers, né? Que é lembrada pelo grande psicólogo, estudioso do psiquismo humano e espírita, William James, pelo menos tinha grandes aproximações com o pensamento espírita, e podemos ver que há uma consciência para além da razão. E é como dizia também o filósofo Kant, a razão nunca conhecerá Deus do jeito que nós estamos argumentando. Nós podemos conhecê-lo por saber que há em nós uma lei moral, e essa lei moral não pode ser derivada do humano, deve ser de algo transcendente. Então, nós vamos descobrir que há possibilidades novas nesse caminho para a comunhão com Deus. E é bom lembrar que Jesus, o nosso protótipo de perfeição, já nos anunciava: sede perfeito como é perfeito o Pai Celestial. E já exemplificava: eu sou um com o Pai Celestial. Já não há entre nós separatividade.
que é o nosso grande problema, que alguns psicólogos chamam de neurose, neurose da separatividade. O nosso problema é perceber-se na vivência espiritual de totalidade. Vejam que viagem, descobrir cada vez mais novas percepções do divino. Primeiro, a gente vai ter o Deus Pai, e como pai, a gente tende a barganhar, pedir o que deve, pedir o que não deve, agradecer algumas vezes, né? Como se ele pudesse se alterar conforme nossos pedidos, até aprendermos que os nossos pedidos alteram a nossa percepção. E isso favorece com que compreendamos a lei de Deus e recebamos a sua influência no nível mais elevado. Não porque a lei se alterou, mas porque o sujeito do pedido se modificou no estado de oração. Depois aprendemos a louvar com o pobrezinho de Assis e vemos que é muito diferente esse estado de espírito. Quando se louva o sol, se louva a lua, se louva a natureza, se louva até o irmão fogo, a irmã morte, os fenômenos da vida como tal, é porque ele está em outro estágio vivencial, outro estágio de bem-estar, outro estágio da experiência de felicidade na ordem do transcendente. Até que chegaremos um dia e poderemos repetir aquela frase de Paulo de Tarso, quando ele dizia: em Deus estamos, Deus somos e em Deus nos movemos. E dizem alguns que quando chegarmos a esta viagem final, muito bem lembrado por Yogi Shihiri Shinan, que psicografou o livro Divina Presença, aqui na Bahia, comentando os estados psíquicos escritos por João da Cruz. Então, ele vai dizer que toda a vida é divina e que nunca houve separação entre nós e Deus. É a nossa insciência, ignorância, portanto, que faz pensar que estamos separados de Deus, até descobrirmos que isto é uma ilusão da limitação da nossa existência, porque, como essência, nós já sabemos o que somos e já vivenciamos esse tipo de experiência. Então, temos aí a busca do sagrado, a experiência de ver-se cada vez mais além dos limites do humano e na integração com o divino. E aí, tudo se transforma porque chegamos à plena felicidade. Por isso que o pensamento espírita, como síntese, nos traz esses três movimentos. Reparem que Chardin também traz lá para o catolicismo. Esse terceiro movimento ele vai chamar de supercentração. Aqui nós temos autoconhecimento, Santo Agostinho, nós temos fora da caridade não há salvação, que é a tradição do servir, e temos ainda a lei da adoração. De onde é que vem esse terceiro movimento com mais riqueza e mais plenitude? Da tradição indiana. É lá que o místico, o devocional, se faz intensamente numa riqueza impressionante. E nós trazemos isso para a nossa síntese, né? Que muito bem foi trabalhada por Leon Denis, quando ele escreveu o Grande Enigma, esse devocional, esse transcendental, e aí mostra o Deus na plenitude que ele já podia alcançar nas suas reflexões e nas inspirações que vinham dos seus guias espirituais, o Anjo Azul, Jerônimo de Praga, Joana d'Arc, figuras, de certa forma, proeminentes nessa escala evolutiva humana que nós estamos trabalhando. Temos, então, três alternativas sintetizadas no modo de organizar a nossa vida de espírita. Podemos fazer, portanto, um caminho de felicidade. Onde estivermos, com quem estivermos, nas circunstâncias que estivermos vivenciando, há sempre lugar para a introspecção. Vejam vocês, como diziam os chineses, toda crise é também oportunidade. E como dizia um propagandista nosso, baiano, famoso, se vocês estão chorando, eu vendo lenços. Eu aproveito a oportunidade. Pois bem, nós temos agora uma grande oportunidade de ser, isto é, da felicidade de ser, de introjetar-se, de voltar para si. A civilização estava alucinada, todo mundo corria, ninguém mais tinha tempo para nada, nem mesmo para os afetos, todo mundo ocupado, de repente, recolhido. Obrigado a ficar recolhido, a encontrar consigo mesmo, a olhar para si, a modificar os seus padrões de vida, a ter adaptações, claro, com vastos problemas para muita gente,
principalmente na baixa renda, que é muito comum no nosso país. Mas todo mundo tem uma oportunidade, de certa forma, de se olhar. Além do mais, o risco da morte iminente faz com que a gente pense como é transitória a vida e como as coisas que valorizamos, às vezes, são supérfluas, desnecessárias, pouco significativas. E aí podemos fazer aquele movimento de introspecção, fundamental no nosso crescimento espiritual, que faz parte do nosso texto Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, difundido no nosso trabalho federativo do ano 2020. Mas depois disso, nós temos uma outra perspectiva, porque estamos convivendo, curiosamente, mais intensamente agora em várias situações com os membros do movimento federativo, pelas lives, pelos encontros virtuais, e com os membros nossos familiares, alguns, aumentamos os nossos contatos, a nossa vivência, aí podemos trabalhar o nosso lado relacional, a nossa felicidade de ser, e demonstrarmos a nós próprios como somos capazes de manifestar a potência do amor divino que há em todos nós, na vivência cotidiana do humano. Vejam como as circunstâncias podem ser aproveitadas. E, é claro, isso inclui a comunhão espiritual, a vida onírica, a vida anímica, nos estados de sono, nos desdobramentos. Em suma, temos possibilidades agora, pelas circunstâncias, alguns mais, outros menos, de estar nesta situação vivencial de servir. Claro, um outro grupo que está na linha de frente do trabalho da área de saúde. Esse, então, está sendo chamado a viver a felicidade de servir. Jesus dizia, e isso não é comum na nossa vida, que o amigo dá a vida pelo amigo. E quando o amor se torna universal, a pessoa se dedica universalmente a esse viver. Então, os espíritas que estão na linha de frente dessa atuação, em que pese a ansiedade natural do estágio humano, o medo da doença, coisa parecida, aí estão desenvolvendo uma capacidade de servir, se aproveitarem adequadamente essa oportunidade. Mas ainda temos a possibilidade de aproveitar esses momentos para nos perguntar sobre a nossa origem, o nosso destino, a nossa gênese e descobrir a permanência de Deus em tudo e em todos. São os três movimentos que nos levam à felicidade: ser, servir e transcender. Mas quando fizermos tudo isso, descobriremos que a síntese é o único movimento que Chardin chamava de amorização e que nós trazemos sobre a forma desse amor em expansão, amor sustentáculo do universo, amor busca do divino, busca da totalidade e da plenitude. E se nós aprofundarmos um pouco o nosso intelecto, nem precisa ser a nossa intuição, a nossa supraconsciência, nós descobriremos algo que serve para a nossa reflexão final. Mergulhado no mundo, Deus, a imanência divina. Mergulhado no outro, Deus, a consciência interior divina. Mergulhado em mim mesmo, Deus, a experiência do divino através da sensação de imortalidade. Mergulhado no transcendente, Deus. Isto é indizível, isto é inefável, isso transcende a qualquer tipo de prazer que tenhamos vivido. Sem alto, sem baixo, sem nascimento, sem morte, Deus se apresenta para nós como a plenitude, a gênese e o nosso destino, o nosso nadir e o nosso zênite, e nele tudo se completa. Que esta seja a nossa última instância, cada vez mais próxima de felicidade. A nossa última parada, se pudéssemos parar em alguma época, a última parada chama-se sentir-se divino, perfeito como o Pai Celestial, co-criador cósmico universal. A todos vocês, uma caminhada evolutiva de felicidade, como entusiastas, sendo, servindo e transcendendo.
Muito obrigado a todos pela atenção. Bem, é com muita alegria, Peixinho, que nós recebemos esta sua fala e estas explicações sobre, né, um contexto tão atual e profundo. O pessoal dizendo aqui, o Peixinho fala de forma profunda, mas que todos dá para entender, e realmente. Então, que essas palavras e essas reflexões realmente possam não se perder ao vento, mas que nós, neste momento, tão assim, crítico, mas um momento perfeitamente compreensível do ponto de vista do aprendizado. Então, o momento é para aprendermos. Então, que estas suas reflexões possam trazer a nós os ensinamentos e, principalmente, o aprendizado necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, mais uma vez, Peixinho, os nossos sinceros agradecimentos aqui da Web TV Espiritismo e um abraço fraterno do Movimento Espírita daqui de Ribeira do Pombal. Então, fique com Deus e que Jesus continue sempre lhe abençoando e inspirando sempre. Muita paz. Obrigado, Ailton. Eu que sou grato a essa oportunidade, que é uma felicidade também. É um modo de caminhar entusiasticamente na felicidade de fazer o pensamento espírita se tornar um paradigma para a sociedade. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Iremos lhe incomodar novamente. Não é incômodo, é satisfação. Que bom. A gente agradece. Tchau.